Doutor, Ozempic, Wegovy ou Mounjaro? Mas qual que é melhor para emagrecer? Eu sou o Dr. André Andrade, sou médico nutrólogo, já estou formado faz mais de 12 anos, tenho mais de 1.000 pacientes atendidos na área de emagrecimento, qualidade de vida, saúde, cardiologia, nutrologia, e a gente tem esse canal aqui para discutir, explicar de forma leve, tranquila, sobre emagrecimento, qualidade de vida, saúde cardiovascular, tá? Mas sempre com embasamento científico, com conhecimento, de forma a orientar a população e trazer um material de qualidade aqui para o YouTube. Então fica à vontade, sente-se e hoje a gente vai conversar sobre essas três principais medicações, que são os agonistas do GLP-1. O que é um agonista do GLP-1? Já comentei sobre isso nos outros vídeos. O GLP-1 é um hormônio que o nosso corpo já sintetiza e essas medicações elas estimulam mais esse receptor, né, favorecendo a ação desse hormônio. E o Mounjaro, ele na verdade tem uma outra ação também, que é no GIP, né, que é um outro hormônio. Então ele tem um potencializador porque ele acaba atuando em dois receptores, tanto o GLP-1 quanto o GIP. O GLP-1, ele é bem conhecido pelo semaglutida, né, pelo Ozempic e pelo, né, o Wegovy, né? Na verdade, o Ozempic e o Wegovy são a mesma medicação. Acontece que o Ozempic ele foi criado primeiro para diabetes e a gente subiu a dose, né? E depois a gente teve um aumento do uso da dose mais alta até 2,4 e aí a gente foi criado, né, o Wegovy, né, para tratamento de obesidade. Então, o Ozempic ficou mais para tratar diabetes, né, até 1,7, e o Wegovy, né, até 2,4, que é para tratamento de obesidade. Já tem estudos mostrando, né, em evolução, mostrando doses mais altas, até 7,2. Mas hoje eu queria discutir principalmente esses três, né, esses dois medicações, o Wegovy, né, o Ozempic é a mesma medicação, só que em doses menores, e o Mounjaro. Bom, expliquei já agora as principais diferenças, né? A diferença dos dois, do Mounjaro, né, para o Ozempic, para o Wegovy, é que o Mounjaro ele é um duplo agonista, então ele atua em dois receptores, então ele potencializa a ação do GLP-1. O GLP-1 é o hormônio que dá mais saciedade, dá mais saciação, você acaba sentindo menos fome, ele aumenta a conversão, né, das células de gordura amarela, que elas não são tão metabolicamente ativas nas células marrons, que elas gastam mais energia, tá? O GLP-1 tem um efeito cardioprotetor, melhorando a ação cardiológica, né? Melhorando o fator de proteção cardíaca, principalmente em pacientes que já tiveram alguma doença cardiovascular, tá? E o GIP ele faz uma ação potencializadora disso. Então ele acaba tendo um efeito maior por conta desse efeito mais de eu sempre gosto de falar que é como se fosse uma banda. Como se fosse um outro membro que acaba ajudando a banda, a melodia a ficar mais bonita. Bom, por conta disso também, muita gente fala que o Mounjaro é uma evolução, né, do Wegovy, do Ozempic. Na verdade, o Mounjaro, né, a tirzepatida, é uma medicação nova e ela tem um pouco menos estudos do que o próprio Mounjaro, do que o próprio semaglutida. E aí, por conta disso, né, em relação a, se você perguntar para mim, André, qual tem mais estudo, qual tem mais robustez científica, qual tem mais evidência científica, com certeza os dois são bem seguros em relação a isso, mas a semaglutida, né, o Ozempic, o Wegovy, ele tem mais estudos em relação a isso. Agora aqui, eu sei, a gente sempre conversa de forma leve, de forma tranquila, mas eu queria falar um pouquinho sobre dois estudos, o estudo STEP e o estudo SURMOUNT. Esses estudos, o estudo STEP ele mostrou a eficácia da semaglutida no emagrecimento. É um estudo, os dois são bem semelhantes, porém o SURMOUNT ele fez uma comparação da semaglutida, né, com a tirzepatida, e esse estudo mostrou uma evidência e uma mais robustez na perda de peso nos pacientes com o uso da tirzepatida. A gente vê que a gente teve uma perda de peso no estudo SURMOUNT de até 22%, sendo que mais do que 63% dos pacientes perderam mais do que 20% do peso. E no estudo STEP, usando semaglutida, numa dose bem alta, né, de 2,4, a gente sabe que teve uma perda de peso de mais do que 20% em 33% dos pacientes. Tá? Então, assim, ambos os estudos foram na faixa dos 68, no caso, 68 semanas no caso do estudo STEP e 72 semanas no caso do estudo SURMOUNT.
E aí a gente sabe que você teve uma perda de peso mais eficaz, né, no estudo com a tirzepatida, mostrando um pouco de mais superioridade na perda de peso. Em relação à eficácia, então, a gente já conversou sobre isso. O Mounjaro, né, a tirzepatida, ele é um pouco mais eficaz mesmo, tá? Embora também o custo acaba sendo um pouco mais alto e é uma medicação mais nova, tá? Ambas as aplicações são feitas, né, toda semana. Geralmente na clínica eu oriento o paciente a usar toda quinta-feira, porque o pico de ação acaba sendo em 48 horas, 50 horas e acaba caindo no final de semana, que às vezes é quando o paciente acaba abusando um pouco mais. Os efeitos colaterais geralmente acontecem mais no começo do tratamento, mal-estar, náusea, dependendo do paciente, o intestino pode ficar um pouco mais bagunçado, ou mais constipado, ou mais solto. Depende muito se o paciente está fazendo uma mudança do estilo de vida. Eu sempre gosto de falar que, independente da medicação que você vai usar, a base precisa ser a mudança do estilo de vida, o acompanhamento, a suplementação, mudança de dieta, atividade física, o sono, avaliar tudo isso antes de você ver, eu vou usar essa então porque essa é melhor, vou usar essa aqui porque essa aqui é mais favorável. Não, antes disso você tem que ver o paciente como um todo e ver qual que é o melhor para esse paciente. E também construir a base de mudanças de estilo de vida, porque a medicação ela acaba entrando como um auxílio, ela não tem que ser a base. Senão depois, quando você vai pensar em fazer desmame, você vai ter muita dificuldade ou não vai ter uma evolução de perda de peso satisfatória. Geralmente, pacientes que querem perder um pouco menos de peso, pacientes que têm alguns antecedentes de doença cardiovascular, a semaglutida, o Wegovy, o Ozempic, são medicações muito bem-vindas. Por quê? Porque eles já têm alguns estudos, o estudo SOUL, alguns estudos mostrando eficácia em relação a perda de peso em pacientes já que tiveram alguma doença cardíaca prévia, já tiveram um infarto, já tiveram alguma doença cardiovascular, já operaram o coração. E aí, como já tem alguns estudos, um outro estudo importante também é o SELECT, que mostrou maior robustez na perda de peso usando semaglutida, né, nesse perfil de paciente que já teve alguma doença cardíaca. Esse perfil de paciente é um paciente que beneficia muito desse tipo de medicação. Então, geralmente, quando o paciente já tem algum antecedente de doença cardiovascular, eu acabo optando usando o Wegovy, usando o Ozempic em contrapartida do Mounjaro. Já o Mounjaro eu gosto quando o paciente tem muita indicação de perda de peso. Então, por exemplo, vem um paciente aqui, doutor, é minha última escolha aqui, eu quero fazer uma perda de 20, 30 quilos. Com certeza o Mounjaro é uma opção, acaba mais indicada. Lógico, você precisa ver o paciente como um todo e ver todos os antecedentes. Ver também condição do paciente, condição clínica, alimentação, ver o sono, ver tudo isso para você poder indicar a melhor medicação para esse paciente. O controle glicêmico melhora com as duas medicações, a parte do apetite, a redução do apetite também é bem eficaz nas duas medicações e a composição corporal também é muito boa nas duas medicações. Em relação à recomposição corporal também o resultado é bem satisfatório. Mas eu sempre gosto de falar que depende do médico para a gente poder fazer a melhor indicação para esse paciente, porque não tem uma fórmula mágica, você vai usar esse, você vai usar esse. Não, a gente tem que ver todos os antecedentes. Tem pacientes que já usaram o Wegovy, tiveram uma reação muito, tiveram muita reação, muito efeito colateral, não tiveram um resultado muito bom. Teve pacientes que já tentaram usar Mounjaro e depois acabaram voltando para o Wegovy, porque também não tiveram uma adequação tão boa. Depende muito do paciente, do perfil, da hidratação desse paciente, se ele está dormindo bem e de todo o conjunto de fatores para a gente poder indicar a melhor medicação para ele. Bom, em resumo aqui, a melhor medicação é aquela que se encaixa no seu padrão de vida, no seu estilo de vida e nas suas mudanças no seu estilo de vida, no seu padrão comportamental. Então, eu acho que você tem que sempre alinhar com o seu médico. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui, estou super à disposição. A gente marca uma consulta, faz o acompanhamento. Agora, acabei de lançar meu livro. Se você quiser também, manda uma mensagem. A gente está começando a fazer a pré-venda, os anúncios, mas muito legal sobre emagrecimento, com qualidade de vida. E estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca nos comentários, a gente vai conversando, vai trocando ideia. Estamos juntos. E o mais importante é seguir o programa adequado. Então, assim, não adianta você usar uma medicação mais forte se você não está fazendo o resto do programa de forma adequada. Eu falo isso, por isso que você tem que ter um médico, um acompanhamento multidisciplinar, para você ter todo esse acompanhamento. Porque acho que não cabe aqui você escolher a medicação melhor. Depende do que é melhor para você, o que você vai fazer. Você vai conseguir fazer academia? Vai conseguir fazer exercício físico? Ou não, você vai gastar, porque o Mounjaro acaba sendo um pouco mais oneroso. Ou você vai gastar todas as fichas do Mounjaro e não vai mais fazer mais nada. Aí não adianta, entende? Então tem que fazer o conjunto das coisas de maneira adequada, de maneira satisfatória, para a gente conseguir atingir um resultado longevo a longo prazo. Vai conseguir fazer a suplementação vitamínica, porque perdendo peso vai depletar as vitaminas, entende?
Então tem que fazer um conjunto das coisas para poder ter um resultado bacana. Combinado? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Estou à disposição. Eu esqueci meu livro aqui, mas a próxima vez eu vou trazer meu livro. Combinado?